Graças a Deus, né, irmãos? Subimos esse louvor lindo, importante. Aleluia, que Jesus é o dono dos milagres, né? Então nós estamos felizes nesta noite porque estamos diante daquele que tudo pode, daquele que tudo tem para nos alcançar, para nos dar vitória. Aleluia. Agradeço a Deus, fico feliz nessa noite porque o tempo que passou que nós não víamos aqui, hoje nós estamos vendo rostos novos aqui, né? Que nós não tínhamos na última vez que nós tivemos, e isso é a obra de Deus, né? Com exceção do irmão Carlos, da irmã Marielle, que nós já conhecíamos ali em Acorá. Aleluia, mas isto é a obra de Deus, irmãos. Então vale a pena nós servir a Deus. Passamos luta? Passamos. Tem problema? Tem. Tem luta? Tem. Aleluia, mas maior é a vitória. Aleluia, maior é a vitória que o Senhor tem reservado para aqueles que não são os seus. Vamos para a palavra de Deus, irmãos, para nós não perder muito tempo. Aleluia. Vamos ler lá na 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, palavra conhecida dos irmãos. Aleluia, 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 15 até o 22. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, irmãos, nesta noite. Aleluia. E eu quero que você já comece a abrir o teu coração, a preparar o teu coração para receber a bênção de Deus. Se nós perguntássemos a cada um nessa noite o que veio buscar, cada um diria que veio buscar uma bênção, outro diria que veio buscar vitória, outro diria que veio buscar solução para a sua vida. Aleluia, veio buscar uma saída. Pois você veio no lugar certo. Não precisa nos perguntar, mas apenas você comece já a preparar o teu, aleluia, teu coração para receber a bênção de Deus nessa noite. 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 15, nos diz assim a palavra de Deus. E disse: dai ouvido, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficais parado, e vedes a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor e adoraram ao Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e os filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé diante e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, e credes nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou aos cantores para que o Senhor os louvassem, a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Tome o teu assento nesta noite e glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus.
Aqui nós vemos, meus queridos irmãos, querida igreja, a preocupação de Deus. Deus, irmão, sempre teve, desde o princípio, uma preocupação especial com aqueles que são dele. Desde a criação do mundo, Deus preocupou-se com o ser humano. Aleluia! E nós acompanhamos na Bíblia desde o início, quando Deus formou Adão lá no Jardim do Éden. Deus se preocupou com Adão. Mas de que forma, pastor? Porque Adão estava sozinho. E ele disse: eu preciso fazer uma companheira, uma adjutora para Adão. Então nós vemos, irmãos, desde lá do início, Deus preocupado com o ser humano, com o homem, com a mulher, que obedece, que é criação das suas mãos, com aquele que guarda a sua palavra. E os tempos passaram, irmãos, e nós continuamos vendo a preocupação de Deus, desde quando o povo de Israel estava passando pelo deserto. Nós vemos a preocupação de Deus com o povo, mandando comida, mandando pão, mandando água, aleluia, aquecendo, porque nos diz a palavra que durante a noite, que no deserto era fria, aleluia, estava sobre o povo uma nuvem de fogo, para clarear o caminho e também para afastar o frio. Durante o dia, o Senhor, aleluia, era como uma nuvem de sombra, cobrindo, guardando o povo de Israel. E assim por diante, irmãos, quando o povo, aleluia, estava lá no Egito, o Senhor preocupou-se também, enviando alguém, aleluia, para que tirasse o povo de lá. E assim até os dias de hoje. Aleluia. E aqui, irmãos, nesta passagem bíblica, nós vemos também alguém preocupado, aleluia, porque estava cercado pelo adversário, estava cercado pelo inimigo feroz, estava cercado pelo inimigo que eles sabiam que se eles entrassem para a batalha corpo a corpo, seria difícil de vencê-los. Alguém se preocupou, aleluia. Podemos dizer que o pastor daquela grande igreja, daquela época, chamado Josafá, se preocupou porque alguém chegou e disse para ele: Josafá, a cidade está cercada, tu não tens saída. Sempre no meio do povo, meus amados irmãos, nós temos alguém que a sua fé é pequena. Mas graças a Deus que nesta noite, você que chegou neste lugar, tu chegou aqui porque teve fé para chegar. Tu teve fé para crer que hoje é uma noite de vitória. Tu teve fé para crer e estar aqui, aleluia, e acreditar no Senhor Todo-Poderoso, que hoje Ele pode operar milagre na tua vida, e pode sair daqui você triunfante com uma grande vitória nas tuas mãos. E nos relata a Bíblia, irmãos, um pouco antes, que Josafá foi para o joelho, foi para o pátio, aleluia, e começou a falar com Deus. E Deus levantou-se no seu trono, aleluia, e preocupou-se com o povo, preocupou-se com Josafá. Aleluia. Ah, irmão, mas será que era só naquele tempo que o Senhor se preocupava com o povo? Não, até o dia de hoje, até este exato momento, Deus está preocupado com você, meu amado irmão, amada irmã, em te abençoar, em te dar vitória, em fazer você vencedor, em salvar a tua alma. Esta é a preocupação do Senhor, irmão Darley. Aleluia. Deus não deixa andar sozinho, pastor João. Deus não deixa ninguém andar sozinho, irmão Carlos. Quando nós estamos, aleluia, se esforçando para guardar a palavra de Deus, Deus se preocupa sim. Alguém pode dizer, mas esse já era, já foi, não tem jeito mais. Aleluia. Para o Senhor, irmãos, tem jeito sim, porque o Senhor tem solução para todas as coisas. Então nós vimos aqui, irmãos,
a preocupação de Deus com Josafá e com o povo que estava a seus cuidados, daquele rei, que estava aos seus cuidados naquela época, ao ponto então que o Senhor enviou um profeta, aleluia, no meio do povo, e disse para Josafá: dai ouvido, ó Josafá, e todo Judá e povo de Jerusalém. Então a ordem para nós nesta noite, irmãos, a começar por mim, aleluia, que estou aqui, é dar ouvido ao Senhor, a ouvir o que Ele tem para nos dizer nesta noite, aleluia. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Quando nós compramos alguma coisa, um terreno, um carro, um terreno é feito uma escritura, ou um contrato. De um carro é feita uma documentação. Mas todo negócio que nós fizemos que é com documento, existe alguma cláusula com alguma exigência. Não é verdade, irmãos? Quando nós compramos um carro, lá vem o documento bonitinho no nosso nome, mas nós temos um compromisso. Todos os anos nós temos que pagar o seu licenciamento. Aleluia! Quando nós compramos qualquer objeto, aleluia, existe um documento, mas existem algumas exigências que nós temos que cumprir. A Bíblia não é diferente, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Aleluia, e neste contrato, aleluia, que nós temos com o Senhor Jesus, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, existe uma exigência, existem algumas cláusulas que nós temos que cumprir para sermos abençoados, para termos vitória, aleluia. Mas e qual é a cláusula, pastor? É guardar a palavra de Deus. É nós colocar a nossa vida, aleluia, no altar de Deus, aleluia. Aleluia. Então aqui nós vemos o Senhor falando e dando algumas ordens para o povo, para Josafá, aleluia. Mas antes disso, ele trouxe, aleluia, ele trouxe para Josafá uma calma. Ele trouxe para Josafá uma segurança. Ele trouxe para aquele homem naquela época uma palavra de ânimo, de conforto. Aleluia. Nesta noite eu conheço a maioria dos irmãos aqui, nós conhecemos. Tem alguns que eu não conheço, é a primeira vez que eu estou vendo. Mas mesmo aqueles que eu conheço, aleluia, eu conheço olhando no olho, olhando no rosto. Aleluia. Agora eu não conheço o que está dentro do coração de vocês, qual é a preocupação, aleluia, o que vos incomoda, o que tira o vosso sono, o que tira, aleluia, a vossa tranquilidade. Agora o Deus dos exércitos que nós estamos clamando nessa noite, Ele conhece a cada um, o interior e o exterior nesta noite, aleluia. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem vitória aqui nesta noite, aleluia. O Senhor preparou esta noite, aleluia, para dar vitória para a igreja de São Martinho, aleluia. O Senhor preparou este encontro nesta noite, é para dar vitória a Cristo, a solução de São Martinho, porque Ele tem visto, e tem escutado, e tem ouvido o clamor que sobe deste lugar, aleluia. E é por isto, meus amados irmãos, que Deus está preocupado contigo nesta noite. É por isso que Deus está preocupado contigo nesta noite, aleluia. Alguém pode dizer, mas o meu tempo já foi, irmão Carlito, o meu tempo já passou. Ainda não. Enquanto nós estivermos respirando, nós estamos na presença de Deus, e Deus está preocupado com nós. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui, irmã Nelcinda, neste lugar, porque Ele conhece as tuas preocupações, aleluia. Há coisas, há preocupações que tu não revela, há coisas que você está dentro do teu coração, mas nessa noite o Senhor entra com solução, entra com vitória, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas lá em meio à tristeza de Josafá, a preocupação, porque ele tinha que cuidar do povo. Ele tinha que cuidar do povo, pastor Júlio. Ele estava preocupado. Aleluia. Ele estava preocupado porque ele olhava para seus soldados e não via saída. Ele olhava para seu exército, não tinha saída. Aleluia, ele se preocupou, como um bom pastor se preocupa, aleluia, pelo seu rebanho. Aquele homem também era a semelhança de um pastor que estava preocupado com o seu rebanho que estava cercado, aleluia, pelo inimigo, pelo adversário, pronto para derrotá-lo, pronto para devorá-los. Mas daqui a pouco uma voz ecoou no meio do pátio, aleluia. Daqui a pouco uma voz ecoou, aleluia, chamando Josafá pelo nome, disse: ó rei Josafá, aleluia, assim diz o Senhor, aleluia, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus estava preocupado, Deus se preocupou com aquele homem, quando ele se dobrou e derramou lágrimas na presença de Deus, e ele disse: Senhor, o que vai ser de mim agora e deste povo? Aleluia, Deus se preocupa sim, irmãos. Deus se preocupa, aleluia. Quando você olha para cima e Deus, eu queria fazer, mas eu não tenho condições, mas eu quero fazer. Ele é a solução e Ele te dá vitória. Toma posse da tua vitória, porque o Senhor é contigo, homem. Aleluia. Glória a Deus. Não temais, nem vos assusteis, aleluia, por causa da grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Deus tomou a peito, pastor Júlio, como diz o gaúcho, a batalha de Josafá, aleluia. Assim Ele faz contigo, pastor Júlio. Ele toma a frente, aleluia. Não temas, porque Ele vai na tua frente, abrindo o caminho para uma grande vitória, aleluia. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, foi uma palavra de ânimo, uma palavra de descanso, uma palavra de tranquilidade. Quando nós ouvimos alguém nos dizer: olha, não temas, porque Deus vai te dar uma grande vitória, nós só faltamos pular, saltar. Alguns pulam, outros choram, outros glorificam a Deus, aleluia. Mas agora vem uma pequena exigência, agora um pequeno pedido, aleluia. O Senhor disse para ele: amanhã descereis. Ainda deu um prazo ainda. Amanhã vocês desçam. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo da vitória do homem. Aqui está o segredo da vitória da mulher. Descer. Descer. Se tornar pequeno. Quanto mais pequeno nós for, quanto mais nos descer na presença de Deus, maior é a vitória que Ele nos dará. Maior é o que Ele fará por nós. Amanhã descereis, aleluia, descereis contra eles, eis que eles sobem pela ladeira. O inimigo sempre está, irmãos, ele nunca está em boas condições, sempre ele está num lugar difícil também.
aleluia, mas o Senhor mantém o seu povo num lugar seguro, num terreno plano, aleluia. Eles estavam subindo pela ladeira, e os irmãos sabem que ladeira é difícil, ladeira é escorregadia, ladeira, se nós estivermos trabalhando, se nós não cuidarmos, nos rolamos, vamos parar lá embaixo, aleluia. Assim estava o adversário, porque quando Deus entra na batalha, irmãos, até o inimigo, aleluia, se sente mal, aleluia, se sente em condições difíceis, porque não consegue avançar, aleluia, porque a ladeira impede, e lá em cima está o batalhador, lá em cima está o Criador, lá em cima está o Salvador, aleluia. Se você crer na tua vitória nessa noite, comece a exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia, aleluia. E mais uma vez o Senhor disse: vão, aleluia, vão, porque eles estão subindo, vocês vão encontrar, e eles vão. A igreja vai encontrar adversário? Vai. O irmão vai encontrar adversário? Vai. O pastor vai encontrar adversário? Vai. A irmã do círculo de oração vai encontrar adversário? Vai. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo: vai, desça, vai, vocês vão encontrar. Agora não tem mais, porque eu sou convosco. A ordem desta noite, irmãos, é marchar. A ordem nesta noite é seguir. Aleluia. Aleluia. Nesta batalha, mais uma vez o Senhor acalmando o seu povo. É nos momentos difíceis, irmãos, a nossa trajetória, o Senhor sempre envia alguém, irmão Darley, na hora difícil. Às vezes nós não demonstramos, né? Mas por dentro está apertado, o coração está doído, aleluia. Nós choramos, como diz um amigo meu, nós choramos para dentro, aleluia. Nós sentimos angústia, aleluia, mas nós damos paz ao Senhor e ainda conseguimos emitir um sorriso, aleluia. Mas por dentro nós estamos gemendo, aleluia. Por dentro nós estamos, aleluia, machucados, aleluia. E o Senhor diz: é neste momento que o Senhor envia alguém para dizer: olha, vocês vão, aleluia. Agora não se assustem, porque nesta peleja, aleluia, nesta batalha, vocês não vão pelejar, vocês não têm que pelejar, aleluia. Postai-vos, aleluia, e ficais parado, e vede a salvação que o Senhor vosso Deus vos dará. É noite de vitória. Eu creio que nessa altura aquela cidade estava saltando de alegria, porque Deus estava no meio dela. Então nesta noite, irmãos, e Deus de lá para cá, Ele não mudou, Ele não alterou seus preceitos, Ele não alterou as suas ordens, Ele não alterou, aleluia, a sua palavra. Ele permanece Deus. É nós que mudamos, é nós que diferenciamos, aleluia. Mas Deus continua sendo Deus de vitória, Deus continua sendo Deus de batalha, Deus continua sendo Deus que peleja por mim e peleja por você, aleluia. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parados. Que interessante Deus mandar parar, irmão Darley. Tem um segredo aqui, irmãos. Neste ficar parado tem um segredo. E este segredo, aleluia, o Senhor revela para aqueles que são dele. Este segredo está na cláusula do contrato de compra, quando nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Tem um hino que diz: comprados com sangue de Cristo. Aleluia. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco.
Mas o que é parados, irmãos? É nós parar de reclamar, nos parar de murmurar, nós parar de lamentar a nossa caminhada, nós parar de fazer isto. Olha lá, olha lá, olha ele. Às vezes nós vamos reclamar para a pessoa errada, sendo que é para nós dobrar nossos joelhos e contar lá dentro do nosso quarto, fechar a porta e contar para Ele, para Jesus. Nós chegamos lá no pastor, a minha vida está virada do avesso. Os irmãos chegam uma para outra, mas olha, irmão, me ajude, porque eu dei um tropicão ali, olha, nem sei se eu vou na igreja mais. Aleluia, estou vendo. Tem alguém que diz, irmão Darley, aleluia, olha, ora por mim, irmão Darley, porque eu estou virado num caco. Mas o nosso Deus nesta noite está aqui para consertar a minha e a tua vida, aleluia. Para de murmurar, para de dizer que Jesus te abandonou, para de dizer que chegou ao fim, para de dizer que não tem jeito, para de dizer que não tem vitória, para de dizer, aleluia, que ninguém te dá atenção, para de reclamar, aleluia, porque hoje é noite de vitória, hoje é noite que o Senhor está pondo o fim na tua luta, na tua dificuldade, mulher. Rebagaste queima na rabagachui rebecandas tu lamagueves. Para de reclamar, mas reclama para Jesus, aleluia. Ele vai se levantar e vai te dar a saída, vai te dar vitória. Aleluia. E vede a salvação do Senhor para convosco. Aleluia. Em tudo isso aqui, irmão Darley, em tudo isso aqui, companheiros, pastores, igreja, Deus cobrando alguma coisa, mas dizendo, olha, eu vou dar vitória, vocês façam isso que eu vou dar vitória, é só isso que eu preciso, porque o resto é comigo. Aleluia. Então Josafá se prostrou no rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém, e lançaram-se perante o Senhor e adoraram ao Senhor. Glória a Deus. E os levitas se levantaram, os filhos, aleluia, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Agora eu quero perguntar para os irmãos, me incluindo junto: é fácil louvar a Deus, cantar louvor com a dificuldade, lutando, um problema de saúde, um problema na família, um problema no nosso trabalho? É fácil de nós levantar, nós temos coragem de levantar, pegar um instrumento e louvar o nome do Senhor com a voz que nós temos? Eu creio que nessa noite aqui seriam poucos que teriam essa coragem. Aleluia. Para vocês verem, meus amados irmãos, que o Senhor opera no louvor. Ah, irmão, mas eu não tenho condições de cantar. Olha, lá em casa não dá. Nesses últimos dias o inimigo tem se levantado ferozmente. Eu não tenho coragem de cantar, irmão. Olha, minha garganta não tem jeito. Aleluia, nós damos desculpa da garganta. Aleluia, com exceção dos irmãos que estão gripados. Mas muitas vezes nós estamos bem de saúde. Aleluia, irmão, louva o Senhor. Olha, irmão, não posso, hoje não dá, vou deixar para outro dia. Não é assim, irmãos? Aleluia. Não é assim. Nós vemos na Bíblia aqui, irmãos, alguém que se levantou,
aleluia, estavam diante do inimigo. Estavam diante do inimigo feroz, armado com lança, armado com espadas, armado com todo tipo de armas da época. Estavam prontos para tirar a vida, aleluia, mas eles se levantaram, aleluia, e louvaram o Senhor com a voz alta. Enquanto eles louvavam a Deus, o Senhor entrou na batalha, irmão. Enquanto eles louvaram o nome do Senhor, o Senhor entrou na batalha e armou emboscada, e eles tiveram que fugir. Nesta noite, aleluia, Deus tem vitória neste lugar, aleluia. Deus tem vitória neste lugar. Deus tem vitória neste lugar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ah, irmão, eu já cantei, eu já orei, eu já jejuei, e as coisas estão paradas. Para nós encerrar nessa noite, eu sinto aqui, irmão Darley, o agir do Espírito Santo de Deus. Eu sinto aqui o agir do Espírito Santo de Deus, pastor Júlio. Aleluia, Deus tem algo preparado para esta igreja. E vocês já foram comunicados disto. Vocês já foram alertados disto. Deus já usou alguém nesse lugar, não é verdade, pastor Júlio? Dizendo que Deus tem bênção para esta igreja, aleluia. E Deus tem algo grande reservado para a igreja de São Martinho, aleluia. Ah, aleluia, mas é para as outras também não. É para vocês, porque vocês são os escolhidos. Porque daqui subiu louvor, daqui subiu clamor, daqui subiu oração, daqui subiu lágrimas, aleluia. Ai, irmão, mas e por que eu estou assim? Orei, jejuei, os irmãos oraram por mim e pediram oração. Lá no livro de 2 Reis, nós encontramos uma passagem de uma mulher que vocês conhecem, são leitores da Bíblia, conhecem. De uma mulher que perdeu seu esposo, ficou ela e os filhos. Ficou dívidas. E agora chegou o credor, ou melhor dizendo, o cobrador, para cobrar aquela mulher. E ameaçando. Porque o inimigo, irmãos, além de ele nos apontar, ele nos ameaça. E aí o homem, a mulher precisa ter algo, ter reservas na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa mulher começou agora a sofrer a cobrança, a sofrer a ameaça de perder os seus filhos. As únicas coisas que ela tinha de importante na sua vida. Aleluia. E agora, Eliseu era o símbolo de Jesus. Estava passando Eliseu, e ela chamou, ela foi ao encontro de Eliseu. Olha, meu marido, teu servo, e tu sabia que ele temia o Senhor, mas deixou a dívida, e agora veio o credor para receber, e quer levar meus filhos para serem escravos. O que eu vou fazer? Situação. Aleluia. Eliseu olhou para ela e disse: o que eu vou fazer por você, mulher? Aleluia. Foi e disse para ela ainda mais: então, faz o seguinte, declara-me, conta para mim o que tu tens na tua casa. Nessa noite, para nós passar para o pastor Júlio. Aleluia. Não precisa chegar aqui e contar para o pastor. Não precisa chegar e contar para a irmã do Círculo de Oração, para o pastor Darley. Não precisa fazer isto. Mas comece a contar para Jesus.
Começa a declarar, não o que está lá dentro da tua casa. Ó Senhor, eu tenho uma cozinha, eu tenho um fogão, eu tenho um quarto, eu tenho uma sala, eu tenho um jogo de sofá novo que eu acabei de comprar. Não, não é isso que o Senhor quer saber. Dentro do teu coração, casa do Espírito Santo. Aleluia, isto. Começa a declarar o que tem lá dentro. Senhor, aqui tem angústia, aqui tem tristeza, aqui tem rancor, aqui tem um pouquinho de amargura. Aleluia. Se você tiver que abraçar a tua irmã nessa noite para ter vitória, abrace. Se tiver que pedir perdão para ela, peça, para ser vitorioso, sair daqui, aleluia, com a tua vitória nas tuas mãos nessa noite. Aleluia. Comece a conversar com o Senhor. Declara para o Senhor Jesus nessa noite o que tu tens na tua vida que impede de você ser abençoado. Aleluia. Continua orando por nós em nome de Jesus.